Pronto, boa. Tá vendo, né, Marcos? Fechado. Primeiro assim, turma, uma das coisas que eu tenho aprendido bastante como empreendedor, né, e vocês devem ter sentido muito isso, é que a gente é ensinado a fazer tudo sozinho. A gente é ensinado a centralizar, a gente é ensinado a fazer as coisas do nosso jeito. E todas as vezes que em algum momento a gente tentou fazer as coisas delegando, trazendo novas pessoas, acaba que a gente tem a sensação que a gente não fez certo, né, em delegar, porque parece que dá mais trabalho ensinar as pessoas, elas erram, elas saem, elas nos traem, né? Infelizmente a gente acaba passando por uma jornada que a gente se frustra muito com as pessoas que passam pelo nosso caminho. Eu falo para vocês assim, hoje eu tenho transportadora, eu tenho posto, tenho conveniência, tenho restaurante, tenho negócios em diversos setores e não tem nenhum negócio eventualmente que eu não me decepcionei com alguém. Mas eu falo para vocês que ao longo da jornada, eu comecei a empreender com 22 anos, mas ao longo da minha jornada, quanto mais eu conhecia as pessoas e aprendia sobre elas e aprendia sobre liderança, mais eu entendia que o modelo para a gente crescer, para a gente escalar, é preparar pessoas melhores que a gente. E uma das histórias que eu trago para vocês é que a gente foi a vida inteira ensinado a não fazer isso. Porque quando a gente olha para a Grécia Antiga, e quando a gente olha os nossos modelos de líder, a gente tem como referência vários generais, comandantes, né? Só que tem um exemplo que me chamou muita atenção na minha jornada como empreendedor, que foi do Alexandre o Grande, né? O arquétipo do líder. Então, esse arquétipo do líder guerreiro, ele sempre nos ensinou que, cara, se você quer enfrentar ou se você quer desafiar um exército ou um negócio, cara, você tem que fazer tudo isso só. De fato, aos 20 anos, ele se tornou essa pessoa, ele foi o homem mais poderoso da época dele. Ele foi invicto em mais de 20 batalhas com cinco exércitos, cinco vezes maiores que ele, criou um império, de fato, ele liderava na linha de frente e a cada vez que ele avançava, ele sentia o peso do império dele nas costas. Eu trago esse exemplo porque histórias é uma forma muito poderosa para a gente compartilhar experiências e aprendizados. Isso serve muito bem para quando a gente conta a história da nossa vida, a nossa jornada para os nossos filhos, mas isso também serve muito para nós na fase adulta como processo de aprendizado. E a maior aprendizagem que eu tive com a história do Alexandre é que não adianta a gente carregar tudo nas nossas costas ou liderar querendo se tornar um homem ou uma mulher, cara, campeã, que de fato tem muito sucesso e que é reconhecido por isso, se a gente não conquista a própria vida. Então, o Alexandre, ele morreu aos 32 anos, esgotado, e ele conquistou tudo, menos a própria vida. Então, esse modelo da gente liderar negócios e não preparar pessoas melhores que a gente nos leva ao esgotamento. E foi isso que aconteceu comigo. Demorou para eu entender que liderar não é fazer por todos. Liderar, na verdade, é garantir que todos façam sem você. Mas isso demora, isso leva tempo. Mas esse é o caminho da gente conquistar a nossa liberdade. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu aprendi isso. Eu vou citar alguns livros para vocês. Um deles é o Scale Up, do Verne Harnish, que ele falava o seguinte, que ele fala o seguinte no livro: quando a gente é pequeno, normalmente o que que a gente faz? A gente delega aquilo que a gente não faz bem. Então, se eu estou montando um negócio, estou montando uma franquia, estou montando uma transportadora, estou montando o meu primeiro posto de combustível, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu faço bem e aquilo que eu não faço bem eu delego. Mas ao passo que a gente começa a crescer, ao passo que a gente começa a se desenvolver, a gente precisa aprender a delegar aquilo que a gente é bom. E isso que é o mais difícil. Mas eu não teria hoje vários negócios que não dependem de mim se eu não conseguisse desenvolver essa mentalidade. Então, eu falo para vocês, tem algumas pessoas aqui nessa Masterclass que tem vários negócios ou estão montando o primeiro negócio. Eu já falo para vocês, gente, já comecem com a mentalidade de vocês prepararem pessoas melhores que vocês. Não basicamente isso, é para vocês terem mais tempo e mais liberdade para cuidar de pontos estratégicos e pontos dos negócios de vocês que vocês não conseguem delegar. E aí, ao longo dos meus mais de 20 anos escalando empresas, foi esse modelo que eu consegui viver e aplicar e ter os resultados que eu vou mostrar para vocês. Eu comecei como executivo no Grupo Horizonte, que é o principal player, operador logístico da Ambev hoje. O faturamento deles, na verdade, já está acima de 2 bilhões. Quando eu saí, faturava acima de 1 bi.
Participei de todo o processo de transformação e fiz esse negócio crescer e sustentar, né, como diretor executivo, usando a metodologia que eu vou mostrar para vocês. A Operalog foi o primeiro negócio que eu abri com 22 anos, foi a minha primeira transportadora. Em menos de 10 anos ela faturou 9 milhões. E a Opera Energy é um outro negócio que eu montei que em 4 anos já passava dos 100 milhões, uma operação de postos de combustíveis que está indo para o nono posto. É, acabou que essa experiência que eu tive de escala, de fato, me permitiu abrir vários negócios. E eu também fui para fora do Brasil estudar nas melhores universidades do mundo, como Harvard, como Stanford, Wharton, INSPE, MIT. Eu fiz todas essas escolas porque eu me incomodava, que eu não achava que fazia sentido. Como é que a gente dá resultado? Como é que a gente lidera? Como é que a gente constrói negócios? E pelo caminho a gente esgota, a gente abandona as pessoas que a gente ama, a gente passa a ter mais tempo para filhos, para a esposa, para o marido. E eu não vim aqui para romantizar o empreendedorismo. Pelo contrário, para mim o empreendedorismo é duro mesmo. Eu comecei a empreender com 22 anos. Cara, eu fiquei muito tempo sem ver meus filhos, sem ver minha filha, sem ver minha família, porque é duro empreender. Não é fácil. Só que eu descobri que existe um meio termo. Não precisa ser, cara, eu tenho que fazer tudo ou eu venço ou eu morro. A gente tem que descobrir uma maneira, durante a nossa jornada como empreendedor, como líder, como executivo, uma maneira mais simples, mais leve, mais fácil para a gente conseguir entregar resultados. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba tendo um burnout. Uma das coisas que me fizeram, de fato, rever a maneira que eu liderava foi me aproximar mais e entender mais o risco do que é ter um estresse ou uma fadiga muito forte. Hoje, esse é um tema pouco falado e pouco ainda dito e explicado, né, nas empresas, principalmente as grandes empresas, elas evitam até falar isso, mas existem muitos líderes, executivos, empreendedores que eles estão sofrendo com saúde física, com a saúde mental e eles não percebem que parte disso é simplesmente pela maneira que ele toca o negócio deles, ou pelo modelo que ele decide. E uma das coisas que eu falo para vocês, por que que é tão importante a gente aprender uma nova maneira de liderar? Porque se você sente que você precisa estar em tudo, sua empresa não cresce, ela só te consome. Eu estou acompanhando um empreendedor que está passando por alguns desafios, e um dos desafios deles é justamente isso. Ele sente que a empresa dele não cresce porque as pessoas não estão mais se desenvolvendo. Mas é porque por muito tempo o modelo dele não era desenvolver as pessoas, é fazer as pessoas trabalharem para ele. Mas a gente tem que fazer com que as pessoas trabalhem pela empresa e a gente não precisa estar em tudo quanto é lugar. Porque se a gente não faz isso, a gente começa a sofrer com sintomas de fadiga crônica, de perda de clareza decisória, irritabilidade, falta de motivação e sensação de isolamento. Isso aqui eu estou trazendo para vocês para mostrar o quanto não liderar ou não aprender a tocar o negócio de uma forma mais leve pode fazer com que vocês cada vez mais sintam fadigados, ansiosos, estressados e se isolando. Tem um dado importante que eu quero trazer para vocês, que fora o impacto pessoal, que não saber ou não entender como é que pode liderar de uma forma mais leve, você acaba sentindo exaustão física e mental, você acaba sentindo relações deterioradas, é claro, eu mesmo vivi isso, perda de identidade forte. E o mais importante, gente, talvez vocês não tenham esse dado, essa informação, mas líderes que estão esgotados, eles tomam decisões piores. 69% dos líderes relatam que quando eles estão fadigados, estressados, quando eles estão com a carga pesada, eles não conseguem tomar decisões boas para o negócio deles. E aí, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para mostrar que o verdadeiro líder, ele não carrega a empresa, ele ensina a empresa a andar sem ele. Fazendo uma pausa rápida aqui para vocês, há 4 ou 5 anos atrás, eu cheguei a ter uma forte crise de ansiedade. E o mais curioso, e o mais curioso era que minhas empresas estavam indo bem, cara. Imagina você estar dentro de uma sala de reunião, a meta da minha transportadora estava sendo atingida, os postos estavam começando a mostrar uma reversão, porque eu fiz um turnaround, né? Eu fiz uma reestruturação nos postos, começando a dar lucro. Cara, as coisas começando a de fato mostrar resultado, cada vez mais o nosso negócio evoluindo, gerando caixa, e simplesmente eu começo a sentir que o meu corpo ele estava ficando gelado. Então imagina, não faz sentido, né? Como é que finalmente a gente consegue ter todos os resultados na empresa e o meu corpo na época começa a dizer que Gui, tem alguma coisa errada contigo. Então eu rapidamente fui para o hospital,
no meio do hospital, eu comecei a ter a sensação que eu estava melhorando, mas ainda com aquela ideia, com aquela imagem que alguma coisa estava muito errada. Meu corpo não era só a perna que estava ficando fria, os braços começaram a ficar frios. E quando eu chego no hospital, depois de 7, 8 horas de estar no hospital, o médico, depois de vários exames, ele disse que eu não tinha nada. Gente, você passar por esse desafio, né? Alguns de vocês talvez já tiveram esse processo de estresse, de fadiga, e depois você está num ambiente que depois o médico, que é a pessoa que você mais espera que vai te dar um diagnóstico, diz que você não tem nada, significa que não estava bem, não era possível identificar em exames, os exames que eu fiz, e de fato eu estava tendo uma crise de ansiedade, e o que eu precisava não era necessariamente de remédio, mas eu precisava repensar como eu tomava minhas decisões, como eu via e como eu carregava o peso dos negócios nas minhas costas, porque quando a gente evita fazer isso, se a empresa está bem e você não está bem como líder, naturalmente a empresa vai ficar mal. Então, isso eu falo para vocês é uma ciência exata, e foi quando eu decidi e repensei meu modelo de gestão. E uma das coisas que eu trago para vocês, e agora eu vou para um caso mais prático, porque é fundamental mostrar para vocês o porquê que isso teve que surgir. Por que que vocês também têm que trazer isso para a realidade de vocês, para o negócio de vocês. Não esperem a empresa de vocês estar batendo meta, dando resultado financeiro, para depois vocês pensarem no melhor modelo para tocar o negócio de vocês. Essa é a experiência que eu trago. E a principal pergunta hoje que eu faço em qualquer negócio que eu toco ou que eu invisto é simplificar. Cara, a gente tem que simplificar. A gente tem que cada vez mais, a nossa agenda, ela é misturada por atividades operacionais que sugam a nossa energia. Mas a principal pergunta que cada um de vocês tem que fazer no negócio de vocês, na área de vocês, no setor de vocês é: qual é a meta principal dos próximos 12 meses? O que que é mais importante para fazer? Tiveram vários livros que eu li quando a gente fala sobre priorização. Um deles é A Única Coisa, é um livro que eu gosto muito, mas eu quero trazer um dado para vocês de um artigo chamado Your Strategy Needs a Strategy, que é um artigo de Harvard, e eu gosto de trazer muito esses fundamentos, que diz o seguinte, que empresas com objetivos claros, elas têm 2,5 vezes mais chances de alcançar as metas. Gente, vocês imaginam isso? Vocês imaginam vocês terem um negócio que por terem objetivos mais claros, eles têm 250% a mais de chance de darem certo. E aí, às vezes você tem uma transportadora, você tem um quiosque, você tem uma recapadora, né? Você tem alguns negócios. Imagina você ter clareza daquilo que você tem que fazer e o seu concorrente não tem. Só de você ter clareza do seu objetivo e do que você tem que fazer, você já tem 250% mais chances de alcançar as metas suas e ele não alcançar as metas deles. Então, o primeiro ponto é, cara, você sabe qual é o principal objetivo dos próximos 12 meses? E tentando simplificar aqui, porque vocês podem falar, ah, Gui, mas as empresas têm objetivos diferentes, metas diferentes. Cara, eu falo para vocês, as empresas têm dois objetivos. No final das contas, ou a gente vai focar em aumentar as vendas ou reduzir despesas. Tem um livro do professor Falcone chamado O Verdadeiro Poder, e ele traz também isso no gerenciamento da rotina, que fala qual é o objetivo das empresas. E o professor Falcone ele fala de uma forma muito objetiva que o objetivo das empresas é gerar lucro. Uma empresa precisa gerar lucro. Só que ela precisa gerar lucro para algum objetivo, né? Só que não é porque ela tem que gerar lucro que ela não tem que deixar satisfeitos todas as pessoas à sua volta. Ela tem que gerar lucro para deixar colaboradores satisfeitos, ela tem que gerar lucro para deixar o governo satisfeito, para os clientes estarem satisfeitos, colaboradores satisfeitos, mas não tem como imaginar que uma empresa não tem como dar lucro. Porque se ela não tem lucro, ela não tem capacidade de crescer e de reinvestir. Então, para a gente gerar lucro, tem que ter muito claro qual é o nosso objetivo, como é que a gente vai fazer para aumentar as nossas vendas e como é que a gente vai reduzir as nossas despesas. E aí eu pergunto para vocês, eu queria que vocês fizessem uma reflexão rápida no negócio de vocês agora. Qual é o maior gargalo hoje que vocês têm no negócio de vocês? E aí, eu gosto sempre de fazer esse webinário de forma prática. Eu queria só que vocês deixassem aqui no chat se vocês tivessem que responder de forma muito objetiva, qual é o maior gargalo hoje do negócio de vocês? Pode usar o chat aqui do Meeting e falar: ah, é vendas, ah, é saída operacional, ah, é estratégia clara, ah, não sei qual é o meu cliente, caixa tá apertado. Falem para mim aqui qual é o maior desafio. Eu vou dar um minutinho aqui só para eu pegar de vocês o maior gargalo, o maior desafio que vocês têm hoje no negócio de vocês.
Eu vou falar ao vivo, porque eu não gosto de escrever, não. Eu gosto Pode falar, Marcos. Boa, meu irmão. por exemplo, hoje em dia, o que acontece muito a gente empreendedor é segmentação do mercado. Perfeito. A gente tem que fazer segmentação certa, a gente tem que saber conhecer nosso cliente, né? E muitas vezes a gente não está no caminho certo de vendas ou algo assim, na minha parte, porque a gente está fazendo segmentação, a gente não está conhecendo nosso cliente primeiro, a gente não está sabendo Perfeito. o que ele precisa, se o que ele que a gente tem para oferecer, aquele cliente precisa ou não, para a gente não perder nem tempo nem ele, né? Eu acho segmentação Boa. muito importante. Boa, perfeito. Eu adorei, Marcos, que tu trouxe. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque se a gente, como é que a gente monta uma estratégia ou tem uma estratégia clara se a gente não conhece o nosso cliente? Ou a gente precisa conhecer o nosso cliente para saber o que a gente tem que oferecer, o que a gente tem que ofertar. Porque se a gente não conhece o nosso cliente e não sabe o que ofertar e como ofertar, não ter essa clareza vai fazer a gente oferecer algo errado ou vai perder a oportunidade de vender o que o nosso mercado, os nossos concorrentes pode acabar oferecendo. Então, adorei o que tu trouxe, cara, é clareza do mercado, qual a necessidade do cliente, o que que a gente pode oferecer, segmentar e justamente para atender cada cliente conforme o seu desafio. Boa, brigadão, Marcos. O Rafael, recrutamento, Robson, venda, estratégia de fechamento e finalização, define novos produtos de entrada sem perder o propósito. Boa. E aí eu falo para vocês com bastante segurança, que o gargalo de vocês ou está em pessoas, ou está em estratégia, ou está em execução, ou está em caixa. E aí, para eu trazer isso com muita segurança e muita clareza, algumas coisas aconteceram nos últimos anos. Primeiro, foram essas alavancas que eu usei para escalar os meus negócios. Então não teve nenhum negócio que eu escalei ou que eu desenvolvi que não foi colocando as pessoas certas no lugar certo, ter uma estratégia clara, uma execução bem alinhada e um caixa também bem definido. Então, por exemplo, o desafio de recrutamento do Rafael está em pessoas. O desafio que o Marcos trouxe, cara, é um ponto de estratégia. O desafio que o Robson trouxe, parte ali está em estratégia, parte ali está em execução. Então, quando a gente tem clareza de qual é o nosso gargalo, qual é o nosso objetivo, a gente tem que saber, gente, qual é a nossa prioridade. O que que a gente vai resolver primeiro? Eu falo para vocês assim, que eu já tentei, eu já achei que ser produtivo era fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu falo para vocês que às vezes eu preciso fazer algumas coisas ao mesmo tempo para eu poder. Pô, a gente empreende, são várias empresas, não dá só para eu escolher o que eu quero fazer, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Mas apesar disso, eu sempre tenho claro para mim qual é a coisa mais importante que eu tenho que resolver no meu negócio hoje. Por exemplo, um dos desafios que eu vejo hoje no negócio do Rafael, que a gente falou um pouco mais cedo, antes de vocês entrarem, cara, é recrutamento, é formar o time de vendas. Se ele tem um time de vendas bem resolvido, ele consegue ter tempo para olhar para as outras frentes. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: não há nada que vendas não resolvam. Então, quando a gente estiver vendendo, gerando resultado, a gente vai conseguir ter tempo para resolver os problemas. E uma coisa importante é limitar o que a gente tem que resolver. Limitar o que a gente tem que resolver. E se eu fosse pedir para o Marcos, para o Robson, para o Rafael, para qualquer um de vocês listar, cara, me listem os problemas de vocês. E aparecer uma lista de 10, 15, 20, 30 problemas, eu não tenho dúvida. Mas o exercício que a gente tem que fazer é, cara, qual aqueles que realmente a gente tem que se envolver pessoalmente para resolver, que vão contribuir com as vendas, ou que vão aumentar as vendas, ou que vão reduzir despesas. E um outro dado que eu trago para vocês é, cara, isso já é um dado do MIT, das 500 empresas listadas, né, das maiores empresas americanas, elas comunicam entre 3 a 5 principais estratégias, 3 a 5 prioridades. Então, o exercício que eu gosto de fazer todo mês é quais são as 3 a 5 prioridades de cada negócio que eu tenho? E conseguir alinhar e ter claro essas prioridades vai fazer uma diferença absurda de onde vocês dedicam, né, o tempo de vocês. Porque eu falo, as empresas elas não quebram por falta de oportunidade. Eu tenho certeza no negócio da Renata, no negócio do Robson, no negócio do Hugo, do Marcos, do Rafa, do Isaac, gente, não faltam oportunidades para vocês. Agora, um negócio ele não quebra por falta de oportunidade, ele quebra por falta de foco. Ou porque a gente tenta fazer tudo de uma vez, ou porque as poucas coisas que a gente faz não está orientada ou de fato para aumentar as vendas, ou para a gente ser mais eficiente. E aí, quando a gente passa uma semana sem priorizar bem, a gente acaba pagando um preço grande e o custo efetivo de quem paga esse preço
é a empresa. E aí, o que que eu fiz para deixar essa masterclass, cara, super clara, fácil e prática para vocês? Eu listei o que provavelmente pode ser os maiores desafios que vocês enfrentam hoje. Então, em pessoas, ou vocês estão sofrendo com contratar a pessoa certa, um cargo-chave, substituir alguém desalinhado com a cultura, melhorar o engajamento, resolver conflitos, treinar e desenvolver líderes. Em estratégia, vocês precisam definir uma proposta clara para o cliente de vocês, encontrar um diferencial competitivo forte, estabelecer prioridades, escolher o nicho certo, ter clareza de visão, ou em execução, criar rotina de reuniões eficazes, implantar métricas de acompanhamento semanais, melhorar processos que geram retrabalho, eliminar gargalos operacionais, aumentar a disciplina na execução das prioridades, em caixa, aumentar as vendas, reduzir inadimplência, cortar custo, negociar melhores prazos com fornecedores e planejar o fluxo de caixa para os próximos meses. Eu falo para vocês que 70 a 80% dos desafios que vocês enfrentam hoje estão relacionados à pessoa estratégia de execução em caixa e fazem parte de uma dessas caixas. E agora é a parte prática, por isso que eu falo para vocês, cara, uma hora de vocês tem que significar um excelente problema de vocês resolvidos. Eu trouxe um mapa aqui dos principais ferramentas que eu uso nos meus negócios, que eu quero agora abrir para vocês falarem. Cara, qual desses desafios vocês gostariam de resolver hoje no negócio de vocês? Primeiro, em pessoas, avaliação de pessoas, função e definir papel das pessoas ou processo. Em estratégia, vocês querem deixar claro propósito, estratégia mais bem definida, promessas ou propostas de valor mais claro, que é em promessa de marca, como priorizar, reunião, desempenho, crescimento, ou vocês querem conhecer uma ferramenta chamada Poder de Um ou de ciclo financeiro. Então, e aí, podem abrir o microfone que nem o Marcos fez, ou podem colocar aqui no chat, cara, qual é a ferramenta que vocês querem conhecer que vai ajudar vocês a vencerem o desafio hoje? A melhor. Qual é a desculpa, Marcos? Manda. Melhor. Qual é a melhor para tudo? Meu irmão, eu vou lhe falar, boa, adorei sua pergunta. Sabe qual é a melhor para tudo? É essa aqui, ó. Eu vou te falar, Marcos. Eu já trabalhei de novo como executivo, como empreendedor, e eu percebo o quanto a gente falha como líder em escolher nosso time, em avaliar nosso time. A primeira coisa que eu costumo falar é o seguinte: o melhor time que a gente tem é quem tá com a gente, irmão. É quem tá, assim, é o que a gente tem hoje. Porque muitas vezes, quando a gente tem um time, ou eles não estão performando bem, porque a gente não está deixando claro o que a gente espera deles, ou por mais que a gente esteja deixando claro o que a gente espera deles, eles estão no lugar errado, ou é a pessoa errada, ou é a pessoa certa no lugar errado. Então, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é que se vocês saírem daqui com essa ferramenta bem explicada, cara, meu objetivo de hoje estava atingido. Porque quando a gente consegue avaliar o nosso time bem, a gente consegue direcionar quem a gente promove, quem a gente retém, né? Quem a gente retém, quem a gente promove, quem a gente treina e desenvolve, cara, e quem a gente vai preparar a substituição. Eu gosto muito daquele modelo, assim, o modelo que o Jack Welch usou bastante tempo, que é o 70-20-10. 20% a gente promove, 70% a gente treina, desenvolve e 10% eventualmente a gente vai ter que desligar. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer muito antes de apresentar essa ferramenta para vocês se eu soubesse tudo o que eu sei sobre a minha equipe hoje, eu recontrataria todos eles com o mesmo entusiasmo? Olha essa pergunta, cara, é muito forte. Se eu soubesse tudo o que eu sei sobre a minha equipe hoje, eu contrataria 100% deles com o mesmo entusiasmo? Quiser falar, Marcos, fica à vontade, tá? Bom, eu tenho uma transportadora. Hoje eu tenho uma equipe que vai fazer, tem um funcionário com 20 anos, 17, 10, 12. Eles trabalham entre si. Já para a parte da indústria, eu não consigo fazer a mesma coisa. Ou seja, está entendendo? Tipo assim, mas para me formar essa equipe da transportadora, durou 10 anos. É, bom, imagino. O que eu vejo hoje, não, o que eu vejo hoje nos empresários é o seguinte: a gente quer cobrar do funcionário, mas a gente não tem uma academia dentro da nossa empresa. Uma Sim, é isso mesmo. fazer o quê? Por exemplo, tem aquela uma empresa.
de bolsa bem famosa, como é o nome dela? Louis Vuitton, né? Gucci, Louis Vuitton, é boa, Louis Vuitton. Diz que parece que eu vi, parece que é 1 ano, é 2 anos para formar um funcionário, para colocar para trabalhar. Claro que a gente não tem condição de segurar 1 ano, Sim, 2 anos de treinamento. Mas perfeito. será que a gente, quando vai contrata um funcionário, ei, vem cá, vamos trabalhar, a gente dá treinamento de 1 semana, 2 semanas, um mês, 30 dias. Eu acho que o erro nem muitas vezes é na equipe, o erro é na gente. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso e assim, foi muito bom ter trazido esse ponto, porque eu acredito que parte da agenda de vocês, 40 a 50% do tempo de vocês tem que estar focado em pessoas, em contratar as pessoas certas, em desenvolver as pessoas certas. Ah, Gui, mas eu tenho um negócio, meu negócio é pequeno. Cara, independente do tamanho do negócio. Se é você e mais um, é uma equipe. Se é você e mais um, três, então é um grupo. Então, a gente precisa ter pessoas boas para a gente crescer. E aí o Marcos trouxe um relato muito top para a gente, que foi o relato, cara, que ele levou 10 anos para formar. E é verdade. A gente leva tempo para formar as pessoas. E aí tem uns empreendedores que falam assim para mim, Marcos, ah, mas e se eu preparar elas e elas saírem? Aí eu pergunto, e se tu não preparar e elas ficarem? É isso aí, meu irmão. A gente tem que estar preparando as pessoas para estarem com a gente. Eu já preparei dois, já preparei a quantidade, dois hoje é concorrente meu. É, é, isso Aí, aí, a vou, gente tem que ter pessoas melhores. Ó, claro, o Hugo trouxe um tema bom aqui, ó. As pessoas têm que querer trabalhar, elas têm que ter vontade do que se quer. E é verdade. Eu concordo, porque sabe uma das coisas que tem o maior desafio hoje da gente estar contratando? Comprometimento. Eu falo para vocês, meu irmão, comprometimento virou um negócio, assim, é um diferencial. E aí, o que que essa ferramenta ensina, que eu gosto? Ela. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pizzaria, tá? Podia ser qualquer outro negócio. A primeira coisa é o seguinte, são dois critérios que vocês vão sempre usar para avaliar as pessoas. Core values, que está em inglês aqui, mas são os valores da empresa e produtividade. Então, no nosso exemplo, o JP aqui, ele é o pizzaiolo e a gente deu uma nota aqui, né? Vamos imaginar que a gente deu uma nota para ele, que ele tem nota 9 de viver nossos valores e ele é produtivo, e uma nota 9. Gente, eu já vi avaliações de desempenho com 10 páginas, 15 páginas. Eu falo para vocês que melhor do que não ter, melhor do que não ter uma avaliação de desempenho é ter uma avaliação simples e intuitiva. Você vai no negócio de vocês, vocês vão lá e reúnem duas, três pessoas, ou pares de vocês, ou executivos ou sócios. Eu tenho certeza que se vocês se reunirem e dedicarem tempo, vocês vão conseguir encaixar o time de vocês em cada um desses blocos. Então, no caso do JP, os sócios entenderam que ele é nota 9 em viver os valores da empresa, ou ele é nota 9 em ser produtivo. Gui, mas eu não tenho claro quais são os valores da minha empresa. Cara, mas tu tem claro quais são os teus valores, o que que tu tolera e o que que não tolera. Ou tu e os teus sócios, antes de fazer essa avaliação, escrevam no papel o que que vocês toleram e o que vocês não toleram. Escrevam 5 critérios que vocês toleram, 5 que vocês não toleram. Eu falo para vocês, o maior desafio dos empreendedores executivos é que eles não focam em fazer uma agenda como essa e eles passam 1 mês, 2 meses, 3 meses, avaliando informalmente o outro e os sócios não sentem, o time não sentam para eles alinharem uma única avaliação. E aí, no caso da Larissa Rodrigues aqui, ela é caixa, os sócios entenderam que ela vive os valores, mas ela está no B porque a produtividade dela tá 4. Então, se vocês olharem ali, 8, né, LR e na produtividade 4. Quando foi lá pro AM, o delivery, ele já vive um pouco menos os valores dele, mas ele é extremamente mais produtivo. E o garçom, cara, esse aqui tem produtividade 3 e valores 3. Eu tenho certeza que se vocês montarem essa matriz, vocês vão conseguir chegar num quadro semelhante para esse. E aí vocês vão ter ações objetivas e práticas para cada pessoa da equipe de vocês. Então, o JP, que é 9,9 no rating A, ó, ele ficou no quadrante A. Cara, esse cara tem que reforçar como líder de cozinha, criar um programa de retenção para desenvolver ele. O delivery, que é muito produtivo, mas não vive os valores como a gente gostaria, tem que treinar em 100%, focar nos valores, no atendimento. O caixa vive os valores, mas não é produtivo, então, cara, tem que focar em treinar na cultura da empresa e os valores que vocês vivem. E o garçom não vive os valores, não é produtivo. Cara, isso daí é pensar num potencial desligamento. Então, assim, o Marcos, gente, me fez uma pergunta assim, cara, qual é a ferramenta mais importante de tudo isso?
Gente, eu falo para vocês, cara, e o Jim Collins traz muito isso. Primeiro, a gente traz as pessoas certas para o barco. Ah, Gui, mas meu irmão, eu não tenho tempo para trazer as pessoas certas para o barco. Bicho, as pessoas certas, você vai ter que trabalhar com as pessoas que você tem. Agora, se você começar a mapear de 10 pessoas da sua equipe, 12 pessoas da sua equipe, você pelo menos mapear aquela que não produz e não vive os valores, e você de fato tomar uma decisão de eventualmente promover ela para o mercado, né, ou desligar ela, eu falo para vocês, os outros vão produzir mais. Eu arrisco dizer que o efeito de promover alguém bom é menor que o efeito de desligar alguém ruim. Porque pessoas boas gostam de trabalhar com pessoas boas, cara. E eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo aqui para dizer que é simples, mas eu estou dizendo que isso aqui é um tipo de agenda que tem que ser prioridade do líder, do executivo, do empreendedor. Ninguém vai cuidar tão bem disso quanto vocês precisam cuidar. Eu levei muito tempo, Marcos, né, aproveitando para montar os sócios que eu tenho hoje. Eu tenho hoje uma transportadora hoje o executivo, o CEO, ele era gerente meu, ele virou diretor, virou CEO e virou sócio. Levou 10 anos para isso acontecer. E é curioso que ele era o meu cliente. Ele era o meu cliente, saiu da empresa que ele tinha me contratado na época, foi para outra empresa e depois ele veio trabalhar comigo. A outra, que é executiva e sócia, e ela é CEO dos postos, irmão, 8 anos. Só que é o seguinte, gente, são steps. Eu fui montando e preparando pessoas que em algum momento eu era diretor e precisei que a pessoa fosse diretora. Em algum momento eu era gerente, eu pensava que a pessoa seja gerente. Então, para a gente crescer na organização, a gente precisa preparar pessoas melhores que a gente e a gente, como empreendedor, precisa formar pessoas melhores que a gente. Então, aqui nessa ferramenta, alguma dúvida? Alguém quer trazer um caso prático aqui para aproveitar e eu dar algum feedback, alguma orientação de como vocês podem resolver isso no negócio de vocês? O pessoal está com vergonha. O pessoal tá com vergonha. Já vi que meu irmão, Marcos, você tá. Isso aí, tá puxando a fila. O Rafa, o desafio foi em recrutamento. Boa, fechado. Então, beleza. Marcos, ficou alguma dúvida aqui? E ficou alguma dúvida do porquê que eu acho que essa é também a melhor ferramenta de todas que a gente falou até agora? Porque tudo começa e termina em pessoas? Avaliação é importante. Não ficou dúvida, não. Boa, animal. Tá, a Peguei. gente. Oi, Boa noite, é o Robson. fala, meu irmão, Bom, mande. só para deixar o meu comentário, né, como só o Marcos está falando também, Boa, boa. assim, a minha empresa, eu estou iniciando, sou um prestador de serviços na área de consórcio, então é só eu e meu filho, então não tenho muito o que comentar com relação a esse quadro, tá? Então, só para deixar um comentário Pronto, para traz, você aí. traz o teu desafio. Traz o teu desafio. Ah, Ó, um negócio que está começando agora, eu diria que uhum, uma ferramenta boa é estratégia, a gente pensar em estratégia. Eu vou usar aqui a é, estratégia como exemplo para te apoiar. É um negócio de legal. consórcio, certo? Sim, consórcios. Tá. O que que eu faria aqui, cara? Eu vou usar essa ferramenta que ela é relativamente simples, mas eu gosto muito Uhum, desse conceito aqui chamado de promessas de marca. E aí, certo. deixa eu usar aqui essa ferramenta aqui que é melhor. Ela está em inglês, mas eu vou ajudar a traduzir, tá? Todo negócio que começa, a gente precisa ter claro qual é a nossa oferta de valor para o nosso mercado. Concorda? Então, tu montou um consórcio, só que no mercado existem outras empresas que também prestam serviço para ofertar um consórcio, certo? Isso, Mas eu sou representante comercial. pronto, está como representante comercial. Então, tem vários Isso, representantes comerciais que vão poder escolher o Robson e vão poder não isso. escolher o Robson, certo? E o que que eu gosto de fazer em todo negócio e ajudar cada empreendedor? Cara, o principal desafio que a gente tem que fazer é deixar claro quem é o consumidor final, quem é o cliente que a gente atende. E eu falo de Uhum, coração, Hudson, é pegar papel e caneta mesmo e escrever, cara. Porque uma das coisas que a gente talvez não faz como empreendedor, como executivo, a gente quer chutar ou ir no achismo de quem é esse consumidor ideal. E aí eu vou te dar algumas perguntas aqui, um exemplo de como tu pode escrever o teu cliente ideal. Porque dependendo do teu cliente ideal, tu vai ofertar certas promessas e uhum, outros clientes ideal você vai ofertar outras promessas.
Vamos pegar o exemplo do McDonald's. Cara, o cara do McDonald's, ele quer rapidez, ele quer fast food. Então o cara lá não tem Uhum. tempo, quer comer lá em 30 minutos e quer ir embora. Mas quando o cara vai, por exemplo, para um, sei lá, um Pobre Juan, ou ele vai para um restaurante mais que de fato ele tem que sentar para comer, o cara não quer rapidez, o cara quer sabor. E aí um dos exemplos que eu vou te dar aqui é quando a gente fala sobre, por exemplo, um negócio, uma pizzaria, né? É deixar muito claro, no caso desse exemplo da pizzaria, são famílias que valorizam momentos juntos, jovens que buscam conveniência e delivery rápido, pessoas que apreciam qualidade artesanal e clientes fiéis à experiência. Eu falo para ti que nesse caso específico, eles estão olhando para experiência, sabor, e qualidade. E aí, quando a gente vai para o teu Certo. negócio, por exemplo, quando tu olha para o teu cliente ideal, quando tu vai oferecer o consórcio, o que que tu olha? Quais são as características? Como é que tu imagina esse cliente ideal? Se tu tivesse que me contar aqui agora, quem é esse cliente ideal? Como é que ele, quais são as características dele? Bom, só para te responder, vou falar um pouco de mim bem rápido, tá? Claro, irmão, Eu, por favor. eu atuo no segmento de caminhões já há quase 20 anos. Acho que você não vai lembrar de mim, mas eu atendi teu pai em Belém do Oi, Pará, irmão. 2007, 2008, quando a Amém. Horizonte chegou lá, Que legal. né? Eu trabalhava na Volvo, vendi uns 50 caminhões para ele lá na época. E eu lembro Animal. quando você começou com a Operalog, Pô, irmão, você obrigado ficava por em estar aqui. Brasília, né? Cheguei a falar com Legal. você e teu pai, na realidade, quem me passou teu contato foi o André e o Pô, grupo. irmão, bom te ver aqui, Então, cara. é legal. Então, pela minha experiência, passei 10 anos com a marca Volvo, 10 anos com a marca Volkswagen. E o que é que eu decidi? Eu peguei uma representação da Rodobens BR Quali e Legal. para poder atender meus clientes, que eu vi algumas necessidades. Então, já estou efetivamente já há uns 60 dias, efetivo, né? Perfeito. Então, o que é que como eu faço para enxergar meus clientes? A própria carteira que eu construí. Legal, Estou animal. trabalhando em relacionamento. Então, esse mês aí eu devo bater, se Deus quiser, uns 5 milhões de produção, né? Animal, irmão. Em cima de clientes que eu conheço, que é relação de confiança. Então, eu estou trabalhando nisso. Fiz uma Perfeito. filtragem de todos os clientes que eu conheço, tanto no Mato Grosso, hoje eu estou no Mato Grosso, tanto os clientes que eu conheço no Mato Grosso, como os clientes que eu conheço no Pará, né? Então, Perfeito. esses clientes da minha rede de relacionamento que eu estou trabalhando, uma renovação de frota, Perfeito. uma plataforma de investimento, enfim, no geral, assim que eu estou fazendo o filtro dos meus clientes. Não sei Então, se eu consegui então, responder a sua pergunta. respondeu. Eu vou te dar uma dica que é o seguinte. Primeiro, descobre quais são os padrões nos teus clientes que mais estão te comprando. Fechado? Comece a entender qual o padrão que existe. Gui, é pequeno transportador, é médio transportador, mas não fica só no transportador. Descreve quem são as pessoas que você fala. Porque muito que acontece é aquela história, não, a empresa é B2B e B2C. Meu irmão, por trás de cada empresa existe uma pessoa. Então, a dica que eu vou te dar é o seguinte: depois pesquisa lá no chat GPT, enfim, algum material chamado sobre persona. Cara, vai Certo. por mim. Eu fui no, ó, eu fiz um curso lá no MIT, enfim, e aí eu fiquei assustado o quanto o americano ele se dedica a conhecer o cliente mesmo. É engraçado que o Marcos trouxe, é verdade, nós como brasileiros, a gente tá, meu irmão, vender a janta para comprar o almoço e a gente tem que estar toda hora viver isso, mas cara, a gente precisa ter tempo para conhecer quem são os nossos clientes. Então, escreve mesmo quem é essa pessoa, do tipo, é o Ricardo, de 40 a 50 anos, ele gosta, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, quais são as características que ele tem. Cara, escreve isso para ter claro para ti qual o perfil daquele cliente que mais está comprando de ti. Porque quando a gente começar a fazer um plano de comunicação, quando tu ir mais para o mercado, ter claro esse cliente vai te fazer ser mais assertivo. Então, uma parte é tu Sim. mapear, é tu descrever mesmo quais são as características desse cliente ideal. A outra coisa que eu te recomendaria fazer é o seguinte, tá bom, desses 60 clientes que eu atendi, quantos desses têm as características do meu cliente ideal? Porque descobrir esse padrão vai te fazer assim, depois que a tua carteira acabar, tu vai ter que prospectar pessoas ou empreendedores de outra carteira. Aí tu vai pelo menos já ter mapeado que aqueles que tu vendeu e tem aquela característica são essas pessoas que tu vai para o mercado e vai atacar. Agora, o mais importante, cara, é tu conversar com essas pessoas e descobrirem o que que elas te enxergam de único em ti.
Sabe aquela pergunta, sabe? Fazer uma ligação de 5 minutinhos e perguntar, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você enxerga de único em mim? O que que você vê de diferencial em mim, no meu negócio? Você pode falar para mim duas, três palavras que você enxerga que eu tenho de único? Aí ele vai falar assim: não, Robson, eu vejo, cara, tu é um cara muito veloz. Ou então, não, Robson, pô, tu entende muito de. Tu entende muito desse segmento. Não, Robson, eu comprei, porra, porque tu tem 20 anos nesse segmento e tu me trouxe propriedade. Quando a gente começa a deixar claro as características do cliente, quem é o cliente ideal, e tu começa a entender o que que tem de único, o que tu tem de único é teu, irmão. Pode chegar qualquer outro, é, qualquer outra pessoa que possa oferecer o que que tu oferece, mas ela não vai oferecer da mesma forma que tu oferece. E descobrir o que tem de único vai te tornar cada vez mais diferente. Só que se você não sabe o que que tu tem de único, ou o que você acha que tem de único, não é o mesmo que o cliente te reconhece como único, tu não vai estar extraindo o melhor ativo que tu tem, que é a percepção do cliente em relação ao teu diferencial. E aí, se tu conhece isso Entendi. muito bem e usa isso muito bem para os próximos clientes que tu vai atender, a tua taxa de sucesso, sem dúvida, vai ser maior. E basicamente é isso que essa ferramenta ajuda a fazer, a construir as Legal. promessas de marca, sabe? Então eu te fez um resumo dela. Ficou alguma dúvida? Faz sentido? Faz sentido sim. Robson, você falou uma coisa, desculpa, professor, está intrometendo na conversa de vocês Não, meu aí. irmão. Oxe, a riqueza está na conversa, meu irmão. Pode falar, Mas Márcio. o Robson falou uma coisa muito importante aí, chama relacionamento. E no caso aí, através do relacionamento, ele tendo esse relacionamento, ele tem a liberdade de perguntar, no caso, o senhor pediu para ele fazer um NPS, né? Isso, é Esse, como se fosse uma NPS, mas uma entrevista mais simples para pegar justamente o feedback dos clientes. pronto. Mas para isso, tipo assim, a pessoa que tem experiência, do jeito que ele tem aí, ele vende caminhão até para o dono da Volvo. Ele vende Mercedes É, até. isso aí. Não, eu vendi para o pai do Gui, então Não é dá para fácil também. Mas é isso mesmo, Boa cara, é noite. relacionamento. Alguém quer falar, meu irmão? Boa noite. Sou o Kenny, tudo bom? Deixa eu colocar Fala, a meu irmão, câmera tudo aqui. bom? Tudo Tô te bom? procurando. Tudo que tu tava falando aí, Fala, Kenny. eu intuitivamente, sem saber muito, tô aplicando num negócio que eu tô construindo agora, do zero. Que bom, Meu meu irmão. negócio é baseado em pipocas caramelizadas, né? Eu fiz muita Que legal, meu pesquisa irmão. e que o Brasil é o segundo maior consumidor de pipoca do mundo, né? Pô, que top. E aí eu cheguei num produto, num caramelo, que ele não é muito doce. Porque antes de eu chegar nesse produto, eu fui pesquisar bastante qual era a dor desse cliente, sabe? E muita gente achava a Boa, é pipoca isso muito mesmo. doce. Aí, aí eu fui atrás de pesquisar como transformar o caramelo menos doce, mas não perder a crocância, sabe? Perdi Que um legal, tempinho aí Kenny. Parabéns, cara. processo, nesse processo. E aí eu determinei a minha persona, né? Boa. Verifiquei quem era a minha persona, qual é a faixa etária de idade, quem era o meu público consumidor, quais eram as dores Perfeito. dele, sabe? E aí eu fui fazendo isso intuitivamente, assim, sem nenhuma, Perfeito. sabe? E no chat GPT também me ajudando, sabe? Mas é isso mesmo, irmão. Mas sabe qual é o ponto mais importante, Kenny? Tem um empreendedor Uhum. que começa o negócio dele e não acha que isso é importante. E tem um cara que começa o negócio dele e tem certeza que isso é importante. Eu te falo, já existe uma diferença absurda nos dois. Agora, é E claro que tem aí, aquele que acha. Ah, pode falar. e aí eu peguei, já tenho um objetivo a chegar, sabe? Daqui, o que tu falaste de 12 meses, eu tenho um plano pré-definido onde eu quero chegar, sabe? Eu quero franquear, eu quero fazer a franqueadora e transformar em franquia isso. Esse é o objetivo, sabe? Aí o Então, que que tu vai eu fazer? fui, Deixa eu te dar um. procurar saber o que precisava para se tornar uma franquia. Aí eu registrei a marca no NPI, sabe? Registrei os domínios, né, na internet. Tentei, antes de começar a produzir
para venda a pipoca. E Perfeito. fiz muito teste, sabe, assim, de degustação, sabe, de pessoas assim que de opiniões sinceras, sabe? Assim, toma aí, prova Perfeito. aí o que tu Perfeito. achou, para dizer que não fui eu que fiz e tal, e a pessoa, poxa, eu gostei, foi legal, não, mas tem que mudar isso aqui, eu não gostei, sabe? Fui catalogando essas informações aí Por isso para que uma dica que eu te dou agora é o seguinte, cara. Uma coisa relativamente simples, tá? Comece a escrever quais são agora os teus 3 a 5 objetivos para os próximos 90 dias. Depois tu vai entendi. escrever quais são teus 3 a 5 objetivos para daqui a um ano e para daqui a 3 e 5 anos. Ah, Gui, me dá uma experiência prática. Vamos imaginar que o sonho do Kenny é se tornar uma rede de franquias famosa, conhecida na região dele, certo? Aí a gente vai ter que colocar o seguinte, cara, tá bom. Em um ano a gente quer ter a primeira franquia vendida. Em 3 a 5 anos a gente quer ter, sei lá, 20 franquias vendidas. Fechado? E no primeiro trimestre, talvez eu não colocaria a primeira vendida. Eu colocaria não. Os primeiros 90 dias é fazer a primeira operação, crescer, ser lucrativa, aí depois padronizar até virar um modelo que eu possa eventualmente franquear. É, Só que, em cara, relação aos processos, né? isso, então assim, cara, só de ter isso claro do que eu tenho que fazer nos próximos 90 dias, o que que eu tenho que fazer no primeiro ano e de 3 a 5 anos, começar a criar esse modelo de prioridades, eu te falo, para tu tornar esse negócio um sucesso e uma franquia, a dica que eu te dou é saber o que fazer nos próximos 90 dias e ter teu alvo daqui a um ano. Se daqui a um ano é vender a primeira franquia, cara, tu tem que fazer o dever de casa do que a gente vai fazer nos próximos 90 dias. Daqui a 90 dias, tu fazer de novo esse exercício. O que que eu vou fazer nos próximos 90 dias? Depois, o que que eu vou fazer nos próximos 90 dias? Eu já fiz planejamento estratégico de Fundação do Cabral, Falcone, e são ferramentas poderosíssimas que eles usam. Mas uma coisa que a gente está vivendo hoje é que a gente precisa agir rápido, modelar rápido. E vocês usarem uma Uhum. ferramenta simples como essa de Gui, o meu sonho é esse. E agora quebrar esse sonho em trimestre, um ano e 3 anos e revisar isso a cada 90 dias é uma ferramenta, cara, poderosa de estratégia. Entendeu? Porque o objetivo aqui não é adivinhar o futuro, mas calibrar as nossas prioridades. Entendeu? Entendo, tô Eu Fechado? entendendo. provei eu provei a pipoca do Kenny. No mínimo, a pessoa quer levar uma caixa para casa. Irmão, tem que ter o sabor açaí então aí, Rafa. Tu já Não, tem que ele já fazer. fechei com ele. Vai ter 4 sabores na minha loja do Kenny, da pipoca do Kenny, de jambu. Quais são os sabores, Kenny? Fala aí. Jambu com flor de sal, cupuaçu com chocolate, bacuri com chocolate e cupuaçu. Oxi, Meu acabou, meu amigo, irmão. égua da pipoca gostosa. Animal. Tem que fazer de piqui também. De piqui, boa. Meu amigo, é uma Então, pipoca maravilhosa. Aí eu acho que não sei porque também eu demorei um pouco, sabe, para em relação a chegar ao caramelo, mas eu não sei se foi um tempo muito grande, sabe? Mas eu acredito que hoje a receita ela tá firme, sabe? Ela tá definida, sim. ela já Oxi, finalizou o processo de receita, sabe? oi, irmão. Então, a Não, e dor que foi e a dor que era o doce, muito doce, porque quando a pessoa come o doce, muito doce, fica no final aquele gosto residual de amargo. Então, sim, esse era o problema da dor das pipocas, porque tem muitas franquias de pipoca, tem sim. muitas, né? Cara, Mas mas ó, esse é a dor. tu trouxe um tema bom. E isso vale para Uhum. transportador, isso vale para o consórcio, isso vai para quiosque. Sempre vai ter muito concorrente. Mas a gente sempre tem que se perguntar o que nos torna únicos. E o que nos torna únicos tem que estar conectado àquilo que gera mais valor para o cliente. Se a gente consegue casar isso, ouvir o mercado, ouvir o cliente e continuar se tornando diferente naquilo que nos torna únicos, cara, sempre vai ter espaço. É por isso que a gente vê, agora tem pô, mas já tem academia, mais uma academia. Ah, mas já tem muita farmácia, mais uma farmácia. Cara, isso vai continuar. Mas são negócios que eles estão nascendo mais orientados à necessidade do cliente ou uma dor que nunca foi resolvida no mercado. Entendeu? Professor, no Ó, caso eu aí, quero só te fazer uma pergunta antes da gente de eu dar a palavra para outra pessoa. Só queria te fazer essa pergunta. Conta. Por exemplo, na minha marca, eu estou querendo criar algo de pertencimento de uma comunidade, sabe?
sei Tá. se isso é vantajoso na marca, sabe? Mas algo de pertencimento, assim, de comunidade, aquilo ali. Aquela pessoa ser, por exemplo, um fan lover, sabe? Sabe aquela Então, conexão, eu, assim? que eu faria? O que eu faria? Eu gosto da ideia. A primeira coisa eu pesquisaria é produtos diferentes, semelhantes como esse, que já tem comunidade que fazem isso. Não necessariamente pode ser de pipoca, pode ser de chocolate, pode ser de nutrição, pode ser outros produtos. Eu já pesquisaria. É, eu vejo que tem muito forte isso quando a gente vai para produtos mais de suplementos e tudo mais, ou produtos voltados para algo mais saudável. Mas aí depende como é que tu posiciona a tua pipoca. Talvez é uma pipoca que justamente se posiciona para estar mais fit, alguma coisa nesse sentido. Isso para funcionar, é minha leitura, tá? Tem que estar muito claro qual o benefício de fazer parte dessa comunidade, certo? Eu Eu vou te gosto muito. explicar, vou te explicar, Ah, vou te explicar, porque eu tenho que te explicar um pouquinho da minha vida, da onde veio essa ideia da pipoca. A pipoca, eu, eu tava num leito de hospital, cara, internado. Eu sou um milagre vivo, porque eu faço tratamento contra dois cânceres, os mais letais amém. que tem, que são câncer de pele e câncer de pâncreas. Tirei 50% do pâncreas. E ali, naquele leito de hospital, eu sabia que eu ia sair dali. Sabe quando tu tem a certeza Amém, que tu vai irmão. sair dali? Glória a Deus. E eu pedi para Deus algo para me fazer, sabe? Quando eu saísse dali. E veio a pipoca. E aí, no leito do hospital, eu comprei um treinamento. Tomando remédio lá, eu comprei um treinamento. E daí surgiu. E se tu vê hoje, porque eu também reduzi mais o açúcar, é porque a questão de pertencimento, eu queria colocar uma ação social junto, sabe? Na pipoca. Perfeito, perfeito. Se alguém tivesse comprando uma pipoca, não só pelo fato de comprar, mas também ela ia contribuir com uma casa de apoio às crianças de câncer, sabe? Então, aí o que que eu E, e, acredito? e aí, mais ou menos era essa a questão que eu queria fazer, sabe? Assim, uma algo que seja, sabe que nem o impostômetro que tem lá, que o cara vai contando os impostos Perfeito. e aparecer tipo uma Então, parada assim como e qual uma a dica, comunidade assim como se fosse. qual a dica que eu te dou? Primeiro, tu já tem uma história muito forte. É foda essa história que tu tem. Em teoria, tu nem precisaria da pipoca. Em teoria, assim, nem precisaria da pipoca, irmão. Tu já tem uma história foda, tu já consegue reunir pessoas com a história parecida com a tua. Só de tu contar uma história de como é que tu superou, o câncer e como é que a tua família lidou a superar com isso, tu já tem uma história muito forte que pessoas vão te conectar contigo. Então, eu fico até me perguntando se o teu produto, na verdade, é a pipoca ou é a tua história. Na verdade, a tua história é mais forte que a pipoca. A pipoca é só um caminho para que as pessoas conheçam mais a tua história, entendeu? Então, primeiro ponto é, eu acho que tu deveria colocar a tua história acima de tudo, porque isso te torna único e isso que vai inspirar as outras pessoas. E aí, quando as pessoas se conectam com a tua história, veem a tua história, viu que tu superou isso, elas vão falar, poxa, eu quero ajudar outras pessoas com a história do Kenny e a maneira é através da pipoca. E aí elas perceberem o valor, o valor está acima da pipoca. A pipoca é só uma ferramenta para tu arrecadar benefícios para ajudar essa iniciativa que tu tem. Eu te falo isso porque muitas marcas já tentaram criar produtos com histórias que não eram verdadeiras. Por exemplo, tem uma que é conhecida que é a do bem que foi tem outras que tentaram justamente criar o produto e vamos contar uma história para convencer as pessoas a comprarem por causa dessa história. Por isso que eu te falo assim, a tua história é mais forte que o produto, entendeu? Essa é a tua verdade. Então eu falaria algo a partir disso, esse é teu comunicado, esse é teu pertencimento. Eu criaria esse movimento baseado nisso. O produto, aí sim, sim, aí claro, usar o produto, como a gente potencializa o produto com essa história. Agora é claro, se tu consegue fazer tudo isso, e ainda tem um sabor foda, um produto foda, que as pessoas queiram consumir, não só pelo. Porque acho que não é só o propósito, o produto tem que ser bom, e tu já disse que é bom. Agora, se tu combinar essas duas coisas, tu já tem, da tua promessa de marca, tu tem dois grandes diferenciais. Cara, a história de superação de câncer que eu tenho, e são dois, né? E a outra, cara, pô, eu tenho um produto bom, saboroso, que as pessoas vão se encantar que não existe no mercado. Então, tu tem dois diferenciais fortes. Aí o E próximo ela passo, cara, é ir comprando, pra... ela ajuda alguém, né?
Aí pronto, aí tu começa. É porque as pessoas. O que que acontece? Se não fosse o Kenny fazendo isso, as pessoas poderiam até comprar. Como tem várias iniciativas hoje, várias tem iniciativas como essa. Mas a tua história valida essa iniciativa, entendeu? Então, por isso que eu acho que é, cara, contar a tua história, trazer ela, contar ela mesmo, entendeu? Eventualmente fazer palestra, contar para as pessoas o que que tu fez. No final da palestra, tu faz o pitch, gente. E quem quiser contribuir para o meu movimento e agora quiser comprar uma pipoca, vocês vão adorar o sabor. Aí pronto, irmão. Teu pitch faz as pessoas quererem consumir e comprar a tua pipoca, entendeu? Aí se elas vão lá, compram e o sabor é maravilhoso, elas vão querer mais. Mas, de novo, eu não tenho essa história, várias pessoas não têm essa história. Então, usar. De novo, ter essa história e usar essa história, irmão, eu falo de coração. Pelo contrário, tu é legítimo para contar essa história. Então, é usar aquilo que Deus te fez passar por isso por algum motivo. Agora é contar o motivo e trazer as pessoas para te ajudarem a aumentar esse movimento, entendeu? Ó, a minha marca Animal, se chama Popitos. animal, irmão. Eu quero provar. Aguardo os meus aí quando eu for a Belém. Gente, Ok, ok, mais alguma dúvida? ok. Marcos queria falar? Desculpa aí. Nada, irmão. Que isso? Não, não. Só dar parabéns para ele aí pela iniciativa dele, Poxa, entendeu? foda. Como dizer, é um exemplo, né? A gente já ganhou a noite. Quem? Já ganhou a Quem? noite, irmão. Pô, Quem ganhou, entendeu? Parabéns a fala. você. Não existe limite, né? Quer dizer, o Obrigado, céu é o limite. obrigado. Amém, meu irmão. Tu é doido. Fala, Agora Luiz anota o meu Gustavo. endereço aí para mandar pipoca. É Popitos. Não, o meu endereço para você mandar a pipoca para mim, homem. Ah, Boa. tá. Aí, Tá coloca legal, no vou grupo. anotar. Coloca no grupo lá. Tem que mandar Coloca, uma coloca no grupo a marca e o Instagram para a gente seguir. Pra gente seguir. Põe lá, que a gente vai seguir. Todo mundo aqui. Fala, Luiz. Manda aí. Boa noite, pessoal. Fala, Gustavo. Ó, Luiz Gustavo. Eu fico achando que é um Luiz. Fala, meu irmão. Tudo bom? E aí, tudo certinho? Tudo bem. Como é que estão vocês? Muito Tudo bem. obrigado aí pela rica oportunidade de estar aqui, mas eu perdi a hora, rapaz. Não, fica tranquilo. Hoje teve uma operação lá na fábrica, aí eu tive que me tô no ar desde 1h30 da manhã. Fica tranquilo. Aí, quando tu falou comigo que, Gustavo, vou estar lá, vou estar lá. E aí, rapaz, deitei na cama aqui um pouco para colocar as contas aqui Tranquilo. em dia e fazer o levantamento e peguei no som. E eu me Relaxa. levantei agora, disse, rapaz, vou participar disso aí, não posso perder não. Boa, irmão. E Ter eu você, quero dizer a quem, né? Kenny. Não é isso? Isso, Kenny. Kenny, Kenny. Kenny, Kenny, cara, tu vai longe, velho. Boa. Quero te falar que você vai longe. Primeiramente, não só pela Obrigado. sua história, mas sim pela sua determinação. Isso aí Amém. vai. Só isso aí, cara, já é um grande exemplo para muita pessoa, muita gente aí, tá? Amém. Amém. E Obrigadão, você vai Gustavo. longe mesmo. Obrigadão, Vai Kenny. Por longe, acreditar. entendeu? Obrigado, Obrigado, E obrigado. meu o irmão. caminho é esse aí mesmo. E eu vou lhe Tamo dizer junto. uma coisa: não é fácil, entendeu? Mas uma coisa eu posso dizer, vale a pena no final. Amém. Vale muito a pena no final, cara. Isso aí vale a pena o suor, vale a pena a noite de sono, vale a pena o esforço, vale a pena você ter feito todo o sacrifício pela sua marca e lá na frente você vai ver. Hoje você talvez não consiga nem enxergar algum resultado tão grande e que você jogou a semente lá para trás e talvez ainda não brotou ainda, né, o que vem por aí. Lá na frente, que mais para frente, é que talvez você vai estar lembrando dessa conversa, desse grupo aqui. Também eu quero dizer aqui também, foi um prazer conhecer ele. A gente tá Amém. lá junto lá, entendeu? E isso daí para mim é muito motivador isso aí também. Amém, meu Ter irmão. conhecido você, tá conhecendo esse pessoal aí que tá, essa nova turma, né? Essa turma aí que tá chegando aí, entendeu, cara? E cada um com a sua história, cada um com o seu desafio, cada um com a sua Amém. braveza. E eu quero dizer que a gente tá junto aqui, junto desse grupo, cara.
é muito Amém. gratificante, entendeu? A gente Amém. está Muito participando disso aqui. obrigado. Muito obrigado. Meu irmão, de novo, eu tô aqui no Panamá, a patroa tá me esperando, mas, mas você vê, né? Até aproveitar desse depoimento, que é quando a gente casa com a pessoa certa, né, irmão? É outra coisa, né? A vida já melhora 200%, porque eu faço isso por propósito mesmo, porque eu gosto, e ter uma pessoa do meu lado que me apoia e que me ajuda nesse movimento, não tem coisa mais maravilhosa nessa vida. Ela tá ouvindo, já foi até uma declaração aqui para ela, enquanto eu tô falando com vocês. E aí, gente, só para a gente concluir, só explicar para vocês, tá? Eu faço esse encontro todo mês, mensalmente, estou chegando a fazer 2 vezes por mês. Todos vocês vão ser sempre bem-vindos para a gente pra ter essa tarefa, ter esse engajamento. Mas sempre quando eu faço esses encontros, o que que acontece? As pessoas realmente me perguntam, tá bom, Gui, mas, cara, eu queria uma atenção maior tua, eu queria que tu tivesse mais perto dos meus negócios, eu queria que tu tivesse, quero te acessar com uma frequência maior, individualmente. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que depois de eu realizar algum desses resultados, montei 11 negócios, já faturo mais de 250 milhões por ano. Todo negócio que eu monto, ele passa a valer 10 vezes mais. Eu já fiz 3 vendas de negócio, já gerei mais de 1.000 empregos. E tem alguns depoimentos de alguns empreendedores que passaram também já pelo método, pela... Tudo isso que eu mostrei para vocês de pessoas, estratégia de execução caixa. Então, o Diogo é o CEO da IES Intercâmbio, ele trouxe aqui, né, ao mesmo tempo em que alinhou. Então, eu ajudei ele a capacitar e direcionar o time dele para ele poder crescer. Eu trouxe o depoimento do Hugo também, que a Bravo ajudou a ele entender quem deveria estar em cada posição, reorganizando as funções e responsabilidades. Ele até deve estar aqui com a gente. O Gilson também, que é empreendedor na área clínica, com a Bravo ficou claro quem é o cliente ideal e como construir uma estratégia voltada para ele. Então eu venho fazendo isso, gente. Eu tenho meus negócios, eles são sendo tocados pelos meus CEOs, mas eu separo mesmo hoje uma agenda para ajudar empreendedores mais de perto. E como é que eu fiz esse formato? Eu criei uma comunidade. De novo, quem não tiver interesse, meu irmão, quem me conhece, o Gustavo já me conhece, o Rafa já me conhece, eu sempre vou entregar de coração o que a gente fez hoje, mas é muito mais fácil, muito mais prático quando a gente tem mais encontros e é mais dedicado a vocês. Então, por isso que eu criei a comunidade de líderes, executivos e empreendedores, né, que decidiram crescer com estratégia de liberdade. Então, é a Bravo. Eu faço uma mentoria mensal para esse grupo. Semana que vem já tem uma mentoria exclusiva. A gente tem 1 hora e meia para falar sobre cada negócio, sobre cada desafio. É um grupo exclusivo de empresários, né, que estão aplicando a metodologia. Essas ferramentas eu mostrei duas, uma para vocês. Imagina vocês todo mês tiverem acesso a todas as minhas ferramentas. Conteúdo avançado, descontos, né, para próximos produtos. Então, eu, de fato, quero trazer isso como uma comunidade para ajudar o negócio de vocês a escalarem. Encontro mensal, conteúdo semanal, mentoria trimestral com convidados, é uma comunidade contínua. Cara, e o que que eu fiz? Bicho, assim, eu quero criar algo com um propósito que gere valor. Então, o que é um negócio anual, né? Que é acima de 10 mil reais, 12 pau. Vocês fazerem uma conta, gente, tá numa comunidade, num negócio como esse, aprendendo de caso prático, eu falo para vocês que, cara, não tem valor porque de coração, quando eu fiz a comunidade, eu fiz o clube, eu fiz, cara, baseado e aplicado em gerar valor real para cada empreendedor. Mas, cara, para honrar vocês que estão mais de 1 hora aqui comigo, eu falei para o Isaac, bora trazer algo diferente para as pessoas que vão ficar até o final comigo. Então, quem fechar e quiser ter esse meu apoio, essa minha ajuda para acelerar e fazer o resultado de vocês crescerem e realizarem e alcançarem mais rápido, eu vou dar uma condição super especial. O meu time já sabe disso, é só para quem está aqui nesse grupo mesmo. Então, 12 vezes de 399, ou à vista de 3.890. Eu falo para vocês que hoje uma mentoria comigo, ela é uma mentoria esse valor à vista, mas eu tenho um propósito de fazer com que empreendedores alcancem sucesso e tenham resultados. É claro que tem empreendedores aqui que estão começando agora, e eu falo de coração, meu irmão. Se você está começando agora e você precisa desse dinheiro para fazer o seu negócio aumentar suas vendas, invista esse dinheiro no seu negócio para aumentar as vendas. Quando eu montei essa comunidade, eu montei a Bravo, eu quis fazer algo diferente para o mercado. Pô, eu acabei de falar para o Robson para ele fazer algo diferente.
para o Kenny, conheci a história do Kenny para fazer algo diferente. Gente, eu tenho que fazer algo diferente. E principalmente eu tenho que fazer algo alinhado aos meus valores. E os meus valores é, cara, eu não vou oferecer nada que eu não gere o mesmo valor para vocês. Então, o que eu estou montando de formato, de modelo, é proporcional ao que eu acredito que eu vou gerar de valor para vocês. Então, esse é o meu modelo. E tem uma coisa que o mercado não faz e eu decidi fazer. Cara, se você for lá, entrar no clube, ter esse acesso a ferramentas, frequência, meu apoio, a minha mentoria individual, teu negócio estiver crescendo, cara, e mesmo assim você não tiver o mesmo resultado do valor que você investiu, eu te devolvo 100%, cara. Porque eu não vou dormir, meu irmão. Eu não vou dormir. Não é minha intenção dormir sabendo que eu cobrei um valor e eu não devolvi o valor de volta. Não é, bicho, eu poderia estar tocando meus negócios, poderia estar lá na transportadora, nos postos. Então, se eu estou criando a Bravo e fazendo a Bravo escalar, cara, é simples. Eu quero entregar valor e eu quero de fato só receber valor se cada mentorado estiver satisfeito. Então é isso, essa é uma condição mega especial. Cara, de novo, mês que vem, quem entrar aqui na Masterclass já não vai ver esse mesmo valor, porque eu tenho visto uma demanda crescendo e eu quero de fato ter pessoas que acreditam no projeto, acreditam na Bravo, possam de fato investir no desenvolvimento de cada um e, de novo, cara, que tenham segurança e tranquilidade que vão receber 100% do valor devolvido se não tiverem esse mesmo valor recuperado do negócio de cada um. E para finalizar, quem tem interesse na Bravo, é só acessar o QR Code, que vocês vão ser já direcionados para a condição especial que a gente fez aqui, para a mentoria, para esse encontro de hoje. E quem quiser agendar uma call comigo para falar, não, Gui, entendi o clube, gostei, cara, mas ainda assim eu quero uma call contigo para entender novas formas que tu pode me apoiar. Cara, é só entrar nesse QR Code da direita, acessar minha agenda lá com o meu time, que eles vão auxiliar vocês para marcar esse bate-papo. Fechado? Dúvidas? Nesse caso aí, é para individual ou para equipe nossa? Isso. Pronto, boa pergunta, Marcos. O que que eu faço? Eu tenho o clube é o que eu mostrei para vocês, fiz a oferta, né, aqui. De novo, é o produto mais assim, um produto que vai gerar esse valor que a gente teve mensal, que a gente teve aqui em 1 hora, vai ser gerado todo mês, né? De uma forma exclusiva. Na qual a gente pode falar de dois caminhos: uma mentoria individual de 6 meses ou de uma mentoria em grupo, também de 6 meses. E aí, dependendo da quantidade, eu posso fazer uma mentoria em grupo dedicado à empresa. Como, por exemplo, já apareceu empresa me procurando que tem 3, 4 sócios, não queria individual, mas queria em grupo para aquele time de executivos. Eu falei, não, tá bom, então eu vou fazer algo personalizado. Entendo. O que existe hoje no mundo, a falta que eu sinto, é uma escola de formação para empreendedor. Concordo. Entendeu? Ou seja, uma coisa não é uma coisa de um mês, é uma coisa de 2 anos, assim, ou seja, epa, parei, vamos formar uns empresários feito você, mais junta você, vamos dar exemplo aí, junta um Eike Batista, junta aí um Leonardo Castelli, cara, cada um professor de disciplina Concordo. e cai para cima, entendeu? Concordo. E se tu me perguntasse o meu sonho é esse. A Bravo, na verdade, ela é o começo de construir uma escola voltada para empreendedores, para executivos de forma prática, porque eu vejo muito no mercado, Marcos, linha de produção, sabe? Ah, vem aqui fazer uma imersão de 2, 3 dias, aí o cara vai lá, ele sai mais perdido do que entrou. Por que que eu gosto da mentoria, cara? Eu vou te acompanhar por 6 meses, num bate-papo individual, ver o teu resultado. Porra, eu levei 10 anos, meu irmão, para ter o resultado que eu tive. O cara quer ter em 2, 3 dias. Mas, cara, eu gosto do modelo de mentoria e de acompanhamento semestral, porque eu acredito que resultado sólido e consistente ele leva tempo. Aquela história, o que vem rápido, vai rápido, meu irmão. Agora, se a gente constrói uma agenda, define um plano claro, com prioridades claras, com medição, com desempenho, e isso feito constantemente e checado, irmão, de novo, não há nada, nenhum fracasso que vença um método e uma consistência bem aplicada como essa, entendeu? Mas essa tua provocação foi boa, cara, porque a Bravo é esse meu grande pontapé de ensinar a empreender de uma forma diferente, que o mercado não sabe fazer
e continua sem saber fazer, porque vende o dinheiro fácil, acesso fácil, ficar milionário do dia para noite, e não é o que eu acredito, pô, não foi assim que eu conquistei o que eu tenho. Então, no caso aí também tem direito a essa mentoria, a mentoria presencial ou Também, não? de novo, aí eu tenho formato presencial também. É tudo de novo. Por isso que o que eu gosto? Eu gosto da gente fazer um formato. Ah, Gui, tenho interesse numa em grupo para o meu time e uma individual comigo. Só que, pô, para mim é importante a gente fazer alguma agenda presencial. A mentoria individual, ela é à distância até porque, ó, tô no Panamá. Isso não atrapalha a gente fazer, entendeu? Agora, se tu falar, não, Gui, mas eu queria um treinamento para minha equipe. Aí, beleza. Aí a gente trabalha um treinamento. Porque a mentoria individual, assim, funciona muito bem online e a gente flexibiliza muito a nossa agenda, entendeu? Por exemplo, a minha opinião, o que acontece muito, por exemplo, hoje você tem, você trabalha com a Ambev, né? Isso. Por exemplo. O que eu sinto falta, o pessoal gosta de dizer, eu vou lá no Vale do Silício, pum, passa lá. Cara, e por que que a gente não pega uma empresa referência aqui no Brasil e passa 3 dias dentro da empresa? Vendo gente, Concordo, você entendeu? concordo, 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 concordo. Por É, exemplo, você vai nessa empresa, vai numa Natura, vai na própria Ambev, viu o jeito de eles trabalhar, entendeu? A minha opinião é essa aqui, o que existe muito é o quê? Não, vamos para o serviço. Não, por que que a gente não vai qual é o nome da sua transportadora? da minha Operalog, tem a Horizonte também, Grupo Horizonte. Pronto, por que não vamos na Opera logo? Vamos ver como é que ela trabalha. Vamos Concordo. ver como é que ela trabalha, entendeu? Mas, Aí, a partir disso, mas o que que acontece também? Eu vejo que existem poucos empreendedores realmente interessados de novo, gente, aqui são 7 da noite no Panamá, aí para vocês é 9h20. E vocês continuam aqui interessados em aprender, trocar ideia, ouvir. Meu irmão, pegar empreendedor também, que nem vocês, que querem estudar, aprender, investir no desenvolvimento. Cara, por isso que eu digo que são poucos que realmente têm sucesso, porque são poucos que estão a fim de investir e se desenvolver, entendeu? Mas eu gosto muito dessa ideia, e tem muita empresa boa no Brasil, não precisa ir fora não, entendeu? Para fazer isso. Mas é isso, Marcos. Vamos marcar uma individual. Fala com o time, a gente marca uma individual e a gente cria um plano e um escopo, cara, específico para o teu desenho, seja para transportadora ou para indústria. É só falar com o time aí, a galera vai te procurar para a gente agendar. Ô, pronto, galera, Fechou? o Gui tá dando um presente aí pra quem ficou até aqui. Mandei meu número aí. Acho que é no Boa, chat aí pra vocês. boa. Fechado, turma? E, de novo, assim, quem ainda não está preparado ou não quer, eventualmente, uma mentoria individual, mas quer já fazer parte do clube, ter acesso, aprender, de novo, as ferramentas, quer estar comigo, cara, de novo, tem dois caminhos aí. Parcelar aí infinito aí em 12 vezes, ou um valor à vista, que é um mega formato especial que eu estou fazendo, para a gente estar nessa jornada junto, tá bom? Eu vou ficar mais um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida para tirar sobre os produtos ou sobre qualquer coisa. E quem já, cara, tá satisfeito, gostou, ou já falou com a equipe também quiser sair, tá tranquilo, tá bom? Vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos. Eu só tenho a agradecer. Pode Agradecer Boa, falar, Kenny. Kenny. pelas orientações. Obrigado pelas orientações aí, pelo direcionamento aí que Amém. abriu os horizontes para mim, sabe? Sobre esse Amém. planejamento aí. Estamos E eu só conectados, tenho a meu irmão. agradecer. Obrigado, meu irmão. Foi um Obrigado aí. prazer aqui. A tua Obrigado aí, história foi Fran. Boa noite para linda pra todos gente. aí e Amém, meu que irmão. sucesso. Sucesso Te para espero em todos. breve aí, cara. Vá participando das masterclass, aproveitando, estando perto da gente para a gente acompanhar teu negócio. Ok, ok. Obrigado. Gui, também quero agradecer e parabenizar aí pela iniciativa, por compartilhar aí toda a sua experiência, se doar, dedicação. Isso aí Amém, meu irmão. ímpar, é algo realmente muito louvável, e esse propósito que você tem é um propósito de vida, né? Que eu vejo Amém, que meu você irmão. realmente parabéns. Eu vou me programar para uma consultoria individual. Vou me Pronto, programar, meu irmão. tá? A gente Vou tá. falar com o time, Fala entender lá. e vou me programar. Boa, meu irmão.
Vamos lá, irmão, tá? Já chegou a hora da gente fazer essa agenda. Já. Tá, a gente vai se ver em breve. Ótimo. Fechado, meu irmão. O negócio é estudar. O negócio é estudar e investir, né? Em educação, investir no É isso aí. conhecimento. Conhecimento. Amém. Eu estou com 54 anos e o meu dia devia ter 48 horas. Por exemplo, eu cheguei de viagem agora. Eu vou ter uma aula hoje, ter aula amanhã. E quando terminar, eu vou ficar até meia-noite. Você é fora da curva, viu, Marcos? Que, meu irmão, não parece 54 mais nunca. E se dedicando e estudando como você está estudando, tem muito menino nem de 15 que está fazendo o que você faz, viu? Tem que estudar. Depois eu vou trocar umas ideias com você. Por exemplo, engraçado, eu tive uma aula uma semana passada com o professor Bertolotti. Ele estava na Carolina do Norte. Uma coisa interessante que ele sempre fala, na linha do agro, né? Que o norte-americano em si, ele passa a semana toda no escritório, advogados, médicos, no final de semana eles vão para o trator deles, vão trabalhar, vão fazer alguma coisa a mais. O americano ele é muito focado, o É isso norte-americano mesmo. ele é muito focado. E a gente tem que aprender com eles, né? Muitas coisas boas. Tem que aprender, ou seja, não só com ele, com qualquer empreendedor. Por exemplo, tem muitas pessoas eu teve alguns problemas, mas eu admiro, por exemplo, eu admiro o Eike Batista, admiro aquele da Polishop, como é o nome dele, o Apolinário. João Apolinário. Polinário, cara, aquele Polinário fez aquele lance de 10 milhões, eu acho que aquele cara se salvou pro resto da vida naquela tinta emborrachada, Mas é entendeu? empreendedor raiz, né, meu irmão? Você tá dando exemplo. Isso que eu tô adorando seus exemplos, que é exemplo de empreendedor raiz, meu irmão. Cara que construiu o negócio mesmo e deu a cara a tapa. Agora, foi, por exemplo, essa história do quem? Você conhece Leonardo Castelo? Pô, de cabeça não, mas eu vou pesquisar. Leonardo Castelo é dono da 300 Franchise. Dono Não. não, CEO. A história de vida dele também foi foda. Ele vendia sabão naquelas Kombi. Caralho. Hoje ele tem mais de 90 empresas. Pois é, meu irmão. O cara começou lá há quanto tempo atrás, né, meu irmão? Aí a turma quer só coisa fácil, bicho. E sem estudar. Aí, tipo, por exemplo, outra pessoa que eu gostei, que admiro muito também, é por exemplo, até o seu Marconi da Mauricéia mesmo. Eu almoço com ele uma vez por mês. Você acha que você conhece ele, né? Ó, conheço de nome. O dono da Mauricéia. Cara, o cara é exemplo. É um cara que, quando eu sento com ele, só para aprender. Mas eu marquei aí para a gente conversar individual para ver o que a gente pode fazer. Pronto, não, meu irmão. Ó, depende de você. Vamos trabalhar para dar certo, fazer dar certo. A Rai vai te procurar no individual e a gente marca essa agenda. A gente conversa, eu entendo o teu desafio. Se for grupo, individual, treinamento, vai ser O legal negócio demais, é, cara, por tipo, participar. tipo assim, o que é que você quer? Diga, eu quero deixar minha marca forte, porque hoje meu produto, que nós aperfeiçoamos, ele é concorrente do produto da Baia e da BASF. Entendeu? Boa. Tá pau a pau. Aí, o que é que você quer? Eu quero daqui a 5 anos vender minha marca, que eu não gosto de trabalhar, não. Então pronto, irmão. Meta, oxe, ó, tem até testemunha aqui. Porque eu adoro montar empresa para. Meu irmão, só aproveitando aqui, eu sempre montei os meus negócios pensando em quando eu vou vender eles. Meu irmão, e eu penso nisso desde os 22 anos. Aí tu fala assim, "Cog, que ansiedade é essa?" Não, meu irmão, porque se eu preparo uma empresa ao ponto que alguém está disposto a comprar ela, irmão, quer dizer, bicho, que eu consegui excelência em gestão, excelência em controle, excelência em marca. Então, essa tua filosofia, eu aplico isso. Por isso que não foi à toa. Eu já vendi 3 negócios e eu estou negociando agora 2 M&As ao mesmo tempo. Mas, de novo, foi uma solidificação. Uma empresa minha de posto está indo para o nono a gente está fechando o nono, ano que vem vai para o 10º. E sempre olhando, meu irmão, quanto é que vale hoje e quanto é que ela vai valer daqui a 5 anos. É isso, irmão. A gente tem que ir atrás de outras brincadeiras com o tempo, entendeu? Aí, por que é que eu comecei a me preparar? O ano passado, eu estava numa feira lá em São Paulo, aí encontrei a Cris. Você conhece a Cris dos Tubarões? Tem Arcanjo. É.
Aí ela fez uma pergunta, e aí, Marco, o que é que você tem para me oferecer? Puta que pariu, não estava preparado, não. Aí eu gaguejei, digo, eita porra, daquele dia eu nunca mais vou passar vergonha na frente desse pessoal. Pronto. Vou me preparar e vou. Então, eu estou conversando muito aqui agora porque eu tenho que me soltar, que eu tenho que começar a aprender a conversar. Isso, ó. Uma coisa é o seguinte, eu nunca montei uma. Meu irmão, o que tu falou foi fora, porque eu nunca. Quando eu preparo minha empresa a vender, não é porque eu quero vender. Eu só quero que elas estejam prontas para quando aparecer a oportunidade. Entendeu? Já tem o Sabe? número na cabeça. Quer comprar, não tem problema mesmo. Tá tudo certo. A gente faz qualquer negócio. O valor é tanto. E a gente preparando a empresa, quem sabe a gente não é sócio, né? Puxa, irmão, aí pronto. Então, ó, meu irmão, já a Rai tá aqui. Rai, já não perde esse homem, não. Vamos já marcar essa agenda aí, que tem coisa boa pra gente construir junto aí, Marcos, tenho certeza. É tipo assim, o meu intuito é sempre o quê? Não é só para a gente, é melhorar, fazer algo. Eu sempre faço uma pergunta, eu faço uma pergunta para todo mundo. Se hoje a pessoa morrer, como é que ela vai ficar sendo conhecida? É, Por isso tem no exemplo, do Stephen Covey. Ele se faz essa pergunta chamada Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É isso mesmo. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você depois que você morrer? Isso mesmo. e se lembrar, né? Porque se você não fizer nada que relevante para a sociedade ou para ninguém vai lembrar de jeito de maneira. Eu estou perguntando demais, vou parar um pouquinho, senão Não, não, fechado. Eu também ficaria um tempo. Eu gosto, irmão. A coisa que eu mais sou apaixonado é apoiar empreendedor. Mas a gente faz assim, ó. A Rai vai te procurar, a gente marca essa agenda individual. Vamos agora trabalhar para direcionar qual o melhor tipo de trabalho para a gente estar junto. Estou muito animado aí para a gente fazer isso. Robson também, a gente tem uma individual aí, Rai, com ele para a gente direcionar, preparar e direcionar o negócio dele. E também tem uma turma que saiu aqui que, cara, gostou demais. E vamos se organizar para tracionar tudo isso. Eu Fechado, passei, Robson? eu passei uma mensagem no PV lá do comercial. Já passei meu Pronto. contato lá. Beleza, show. Rafa, Rei, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Lhe agradeço mais uma aula, né? Você é Amém. realmente fora da curva. Tamo junto, meu É, irmão. é muito rico em conhecimento, né? Em tudo que você aprendeu, essa experiência, né? E só tem a somar. O seu propósito é lindo, maravilhoso. E Deus, quando Deus está no centro do negócio, é impossível dar errado, né? Amém. Possível, E meu. eu sei que você vai alavancar, ajudar muitas pessoas, né? Mais do que dar o peixe, é dar a vara, ensinar a pescar, né? Irmão. E você faz É isso. justamente isso. E dá mais trabalho, viu? Que o povo só quer o peixe pronto. Faça o peixe. não, mas é bom para esse ponto É logo. verdade, é É. verdade. Fechado, gente. Brigadão, Rê. Kenny, vamos pegar teu contato também. Vamos continuar próximo aí, cara, que teu projeto é lindo aí. Eu quero provar todos esses sabores aí, gourmets. Tá Ribeirinho. Eu bom, tá acho, legal. eu acho que o Gui já está visualizando aí uma futura parceria, hein? Futuro Oxe, investimento. mano, eu tenho que falar. Exatamente. Bom, gente, eu falo pra você, gente. Pior, a gente tem algo em comum, porque sempre eu falo para minha esposa, eu digo assim mesmo, eu vou fazer a Popitos, ter várias franquias, montar toda a parte de processos dela, o markup da empresa, eu quero ver quanto é, e chegar mais lá na frente, se quiserem comprar, podem comprar. Já põe na essência mágica lá, meu irmão, pra gente já tracionar essas Já tá, pipocas. já vai levar uma caixa lá, 4 sabores pra gente colocar lá. Pronto, show, gente. A gente vai se falando, Tá vamos estar bom? perto. Coisa mais Valeu. importante. Obrigado. Abração, tchau, tchau. No caso aí você não investe no agro, não, né, Gui? Depende O da agro, conversa que a gente tiver. o agro, o agronegócio aqui, principalmente no Cerrado, é forte. O Boa. pessoal Mas eu não tenho hoje trabalha investimento, não, meu irmão. Vamos se aproximar, vamos estar perto. Acho que isso com daí, meu irmão, estando perto, tudo, a gente constrói tudo. O céu é o limite. com Fechado, gente. certeza. Se fala. Abração, até mais.